Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, livro dos Atos, capítulo de número 14. Nós iremos ler alguns versos. Atos 14, em nome de Jesus. Atos 14, nós vamos ler o versículo de número 5 e 6, depois do 19 ao 22. Eu quero muito a sua atenção para que faça sentido aquilo que nos será pregado. Atos 14, versículo 5 diz assim: havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os maltratarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores. Versículo de número 19. 19 diz assim: chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus que oramos e te glorificamos por tua palavra. É um grande privilégio para nós, Senhor, termos ela diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos mais. Precisamos que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. Nós precisamos, ó Deus, que a nossa vida seja impactada pelo poder do teu evangelho. Não deixe, Senhor, que estejamos aqui apenas para preencher espaço, apenas para ocupar uma cadeira. Não, Deus, que estejamos aqui com o nosso coração voltado, ó Deus, para a tua palavra, para ouvirmos a tua voz, para que a nossa vida saia daqui transformada. É o que oramos em nome de Jesus. Se assente com a sua Bíblia aberta, se for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Meus irmãos, eu prego ao coração de vocês hoje sobre este tema: firmes e constantes. Firmes e constantes. A evidência do Espírito Santo em nós. Como a maioria dos irmãos sabem, nós até fizemos isso na última semana. Esse texto que cita esses termos do nosso título é o lema da nossa igreja. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 15, 58, ele vai dizer: meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Nós sabemos que, com base nesse texto de Paulo aos Coríntios, Paulo aponta para nós que um cristão, ele precisa ter como forma evidente em sua vida essas marcas. A firmeza e a constância precisa ser encontrada na vida de um cristão genuíno. Esse texto que nós lemos, ele vai apontar para nós. Mas antes de adentrar nele, eu quero chamar a sua atenção que existe duas formas nas Sagradas Escrituras para que eu ensine a vocês como isso acontece. Como um cristão pode ser firme, como um cristão pode ser constante. Como isso é confirmado, como isso é comprovado, como isso se torna visível na vida do crente. Duas formas. A primeira delas é a forma teórica.
nós temos inúmeros textos bíblicos onde nós temos essa instrução, esse ensinamento de maneira teórica. Muitas vezes os apóstolos, eles escrevem nos inspirando, nos admoestando, nos encorajando para que sejamos pessoas constantes e firmes. Nós vemos isso, por exemplo, na palavra do próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, chamando a nossa atenção no capítulo 8, de que quem vive pelo Espírito, a sua mente é conduzida pelo Espírito. Nós nos lembramos de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele vai dizer na sua primeira carta, que tudo que nós falamos pelo Espírito. Por que não nos lembrarmos quando ele fala aos Gálatas, que ele vai dizer que nós, por meio do Espírito, nós cremos que a justiça nos será feita. Ou seja, na teoria, por muitas vezes, o apóstolo Paulo nos admoesta que nós precisamos ter uma relação com o Espírito Santo, e isso tornará a nossa vida firme e constante. Isso na teoria. Mas a minha proposta aqui hoje é falar na prática. Se o ensinamento de Paulo é apurado, se a teoria de Paulo é bem escrita, é pertinente, absolutamente pertinente, e quanto à vida desse homem? E na prática, o que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar? O que esse homem passou? O que ele viveu? O que ele enfrentou? O que nós vemos na prática na vida desse homem que pode nos encorajar a ter atitudes como ser firmes e constantes no poder do Espírito? Esse texto que nós lemos é um desses episódios. Embora sabemos que existem inúmeros episódios registrados, especialmente no livro dos Atos, onde nós vemos na vida do apóstolo Paulo claramente que trata-se de um homem cheio do Espírito Santo, alguém que não apenas ensinava sobre o Espírito, alguém que não apenas pregava sobre o Espírito, mas a sua própria vida era uma pregação sobre o Espírito Santo. As coisas que ele passou, as coisas que ele enfrentou e as coisas que ele superou, expressa para nós o que é uma vida firme e constante. Atos capítulo 14, como eu disse, é um desses momentos. Do início ao fim desse capítulo, nós vemos aqui na vida do apóstolo Paulo essa revelação para nós. Nós vemos aqui nesse texto Paulo mostrando o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vemos na vida dele aqui palavra, poder, compaixão, humildade, firmeza, constância. Nesse episódio aqui que nós iremos caminhar, nós conseguimos aqui elencar essas coisas. É visível isso na vida do apóstolo Paulo. Eu lembro a você que esse texto ele se encontra localizado na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele sai no capítulo 13, depois de uma reunião de oração. O texto sagrado diz que Deus usa um profeta e ordena que Paulo e Barnabé sejam separados para uma obra missionária. Eu acho isso maravilhoso, porque o texto deixa claro que o Espírito Santo, ele confirma aquilo que ele já vinha atuando no coração daqueles homens. O Espírito Santo não traz nada novo no momento da profecia, mas o Espírito Santo vem confirmar aquilo que um coração já inclinado a Deus estava predisposto a fazer. Isso responde muito sobre profecia na igreja. Muita gente fica em dúvida se é ou se não é Deus, mas esse texto mostra que a fala profética de Deus, usando pessoas, ela vem confirmar aquilo que o próprio Deus já vem trabalhando no seu próprio coração. Esse texto é esclarecedor. E eles saem para a primeira viagem missionária, e eles saem ali de Antioquia da Síria. Eles descem para o Chipre, passam por Salamina, por Pafos, e eles sobem ali para Perge da Panfilha, e chegam na outra Antioquia, a Antioquia da Pisídia. Em todos esses lugares, pregando o Evangelho, anunciando sobre a pessoa de Cristo, até que eles chegam numa cidade chamada Icônio. Qual o nome da cidade? Vou falar mais alto. Icônio. Quando eles chegam nessa cidade, que é o início do capítulo 14, a Bíblia diz para nós
que eles começam a pregar o evangelho, eles alcançam algum sucesso. O texto diz que a cidade foi dividida. Alguns eram por Paulo e outros eram contra Paulo, ou seja, o evangelho foi eficaz naquele lugar. Mas o texto sagrado diz que lá na cidade de Icônio, como nós lemos no versículo 5, alguns judeus incitaram a multidão, criaram uma confusão, um motim, e o texto diz que eles intentavam matar os apóstolos. Nesse momento nós chegamos no verso 6. O verso 6 nos dá uma seguinte informação: que eles, sabendo do que estava acontecendo, fugiram para a cidade de Listra. Aqui vem o meu primeiro ponto. Espera aí, mas não foi Deus que os mandou? Não foi Deus que os separou para aquela obra? Não está escrito em Atos capítulo 13 que foi Deus quem os separou? Que história é essa de fugir? Que história é essa de ver o perigo e não enfrentá-lo? Esse texto mostra para nós claramente que confiar em Deus não dispensa a prudência. Esse texto mostra que o fato de estarmos no centro da vontade de Deus não nos isenta de sermos prudentes nas nossas escolhas, de estarmos conscientes do caminho que estamos trilhando. Nós vivemos numa geração de pessoas que ignoram os perigos da vida, pessoas que desafiam aí os perigos que rondam a nossa vida, são irresponsáveis. Eles não levam em conta os seus inimigos e os seus perseguidores. Mas esse texto mostra claramente para nós que Paulo, ele é prudente. Quando é para enfrentar, ele enfrenta. Quando é para fugir, ele foge. Meus amados irmãos, eles continuaram pregando. Eles só mudaram a rota. Eles não abandonaram a chamada inicial. Eles só mudaram a rota. Meus irmãos, por vezes nós precisamos redirecionar a rota. Já viu quando você está usando o GPS e de repente ele precisa recalcular a rota? Isso é comum, isso é normal. Por vezes no caminho nós precisamos refazer a rota. Ser cheio do Espírito Santo também, meus irmãos, é ter cautela. Também é avaliar se é necessário. Também é pesquisar, considerar, repensar. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é ser alguém irresponsável e imprudente, não. Eu vejo, irmãos, pessoas que acreditam que Deus tem compromisso com as suas irresponsabilidades, fazem escolhas irracionais, impensadas, e depois querem colocar na conta de Deus. Não, meus irmãos, esse texto mostra que decisões precipitadas, nós precisamos perceber que nós não devemos ser imprudentes e desleixados. Eu me lembro, meus irmãos, quando Jesus, em Lucas capítulo 4, ele é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás. E numa daquelas tentações, o diabo leva Jesus para o alto do templo, no pináculo do templo, e diz para ele: lança-te daqui, faz isso, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos. O diabo estava dizendo: seja irresponsável, tente a Deus, faça algo que não está no plano de Deus, no propósito de Deus. O texto, meus irmãos, nos mostra no início do capítulo 4, versículo 1, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo também é ter moderação, ter equilíbrio, ser cauteloso, dizer: eu não vou hoje, eu vou amanhã, vai ser melhor. Eu não vou lá porque é perigoso, eu vou aqui porque é melhor. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. Esquece essa ideia de ser cheio do Espírito Santo é ser um super-homem, alguém que vai de peito aberto. Não, há momentos como o apóstolo Paulo e Barnabé que nós precisamos fugir, e não há problema nisso. Verso de número 8. Eles chegam na próxima cidade. A cidade se chama Listra. E o texto nos informa que lá naquela cidade, se você ler do 8 ao 10, havia um coxo de nascença, um homem que nunca havia andado, um paralítico. E o texto sagrado nos informa, primeiro, que Paulo anuncia, que Paulo fala, porque a Bíblia nos informa que aquele homem, ouvindo o que Paulo dizia, Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado.
Nesse momento, Paulo libera uma palavra dizendo: levanta-te, e aquele homem é imediatamente curado. Eu chamo a sua atenção, perceba o detalhe da sequência dos fatos. A cura no ministério de Paulo, ela vem acompanhada da exposição das boas novas. Isso é fascinante. O evangelho não é curandeirismo. O evangelho, ele não se fundamenta na cura, no milagre, no sobrenatural apenas, não. Mas o evangelho, ele se inicia a partir da exposição clara das escrituras sagradas. Primeiro Paulo expôs o evangelho. Primeiro ele pregou o evangelho. O homem ouviu o que ele falou, creu e foi curado. Essa é a lógica que nós precisamos entender do que Deus quer para nós. O evangelho tem cura, mas o evangelho não é cura. O evangelho tem sinais, mas o evangelho não é sinais. O evangelho é a explicação das escrituras aos homens de que eles estão perdidos, irremediavelmente perdidos, e eles precisam se arrepender dos seus pecados para que eles não sejam enviados para o inferno e possam ir morar com Deus na eternidade. Isso é o evangelho. As outras coisas, elas complementam, elas agregam o evangelho, mas o evangelho não é essas coisas. É por isso que o texto mostra que primeiro o homem escuta, primeiro o homem ouve a mensagem da boa notícia, porque Paulo sabe que muito mais que curar a paralisia daquele homem, Deus está interessado em salvar a alma daquele homem. Nós vivemos num tempo em que curas e sinais tomaram o lugar da exposição clara das escrituras sagradas. Nós não podemos e não devemos querer um e negligenciar o outro. Não, acabamos de orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa agir, nós cremos nisso. Mas a exposição do evangelho, ela não pode ser ignorada. Meus irmãos, nós olhamos para isso, para essa passagem, e entendemos que o maior sinal que pode ser revelado aos homens da parte de Deus é a cruz. A cruz de Cristo é o maior sinal que o homem pode experimentar da parte de Deus. Olhando para esse texto, o apóstolo Paulo, depois de liberar essa palavra, esse homem ser curado, o texto nos informa do verso 11 ao 13, que os moradores daquela cidade, no mesmo momento que eles veem aquele homem curado, eles começam a se movimentar, e o texto diz que eles começam a dizer: os deuses vieram até nós. Eles começaram a acreditar que Paulo e Barnabé eram deuses, dizendo um é Júpiter e o outro é Mercúrio. Eles começam ali naquele momento a querer adorar aqueles homens. Preste atenção nisso. Os comentaristas bíblicos, eles concordam, porque existe um poema escrito por um homem chamado Ovídio. Ele foi escrito em latim, que ele descreve um acontecimento histórico, uma lenda, na verdade, que aconteceu na cidade de Listra. Acredita-se que houve uma vez na história que Júpiter e Mercúrio desceu na cidade de Listra, mas as pessoas ignoraram aqueles deuses, falsos deuses, e aqueles deuses foram recebidos apenas por um casal de velhos, e os deuses destruíram o restante da cidade. Nesse momento, o que o texto nos mostra é que aqueles homens se lembram dessa lenda, dizendo: olha, está acontecendo de novo, são os deuses no nosso meio, nós precisamos fazer alguma coisa. É por isso que o texto mostra que rapidamente já aparece boi para sacrificar, já aparece grinalda para poder fazer parte da adoração, o templo já estava atrás, eles já querem levar Paulo e Barnabé para o templo, já começa aquela ação de falsa adoração no mesmo momento. Meus queridos, nessa hora, quando Paulo e Barnabé vê o que está acontecendo, o texto diz que eles pulam na frente e eles falam uma frase espetacular. Eles dizem assim: nós somos homens como vocês. Meus irmãos, talvez essa frase, essa pequena frase, é o que tem faltado na vida de muita gente nos nossos dias. Pessoas que conseguem reconhecer: eu sou igual a você. Sim, eu sou igual a você. Eu não sou melhor do que você, e nem você é inferior a mim. Eu sou homem como você. Para muitos isso é inconcebível, impensável. Ora bolas,
eu vou ser igual a esse, eu vou ser igual àquele outro, mas o texto diz para nós que ser cheio do Espírito Santo não é saber o quanto de Deus apenas tem em nós, mas é também não se esquecer o quanto de homem ainda tem em você. Meus irmãos, nós vivemos num tempo que as pessoas que acreditam que ser cheio do Espírito Santo é apenas se lembrar de Deus, mas é também não se esquecer da sua humanidade, das suas fragilidades e do quanto você corre risco quando você se esquece disso. Paulo mostra isso. Ser cheio, meus irmãos, tem a ver com humildade. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a anulação do eu, com a crucificação do ego. É dizer, não, eu não quero essa bajulação. Na verdade, a bajulação é para desviar o foco da mensagem. Na verdade, aqui é para corromper a mensagem do Evangelho. Na verdade, a bajulação, normalmente na igreja, ela tem como objetivo focar mais no mensageiro do que na mensagem. Esse é o erro dos nossos dias. Nós focamos mais no mensageiro do que na mensagem que foi falada. Meus amados irmãos, nós precisamos urgentemente de igrejas, de púlpitos, de ministros que sejam cheios do Espírito Santo, capacitados, pessoas com conhecimento, pessoas com mente esclarecida, mas que também sejam revestidas de humildade, irmãos. Parece que essas coisas, elas se distanciam uma das outras. Parece ser impossível nos nossos dias que alguém capacitado seja também humilde, e isso é uma lástima. Nós vivemos num tempo em que alguém que sabe um pouco mais, ele despreza o outro. Mas não, meus irmãos, nós precisamos encontrar essas características no mesmo indivíduo. Alguém que seja capaz, alguém que tenha conhecimento, mas alguém que também se dobre para ensinar e para aprender. Meus irmãos, infelizmente, os homens dos nossos dias, no lugar de Paulo, eles nos fazem acreditar que receberiam aquela adoração, que deixariam aquele sacrifício acontecer. Eu me lembro, e já citei aqui, de Evan Roberts. Estudei de novo sobre ele no último mês, 1904, país de Gales. O jovem homem que esteve à frente do avivamento no país de Gales. Evan Roberts. Quando Deus começou a salvar o país de Gales, quando o Espírito Santo começou a convencer as pessoas dos seus pecados, a biografia de Evan Roberts diz que quando ele pregava, e pregava uma mensagem simples, as pessoas confessavam publicamente os seus pecados ao ouvi-lo pregar. E nesse momento as pessoas eram tomadas de tristeza, de arrependimento e de choro, e o Espírito Santo vinha para fazer uma obra linda. E a biografia de Evan diz que nessa hora ele saía do púlpito e ele se escondia. Até que um dia alguém perguntou para Evan, por que na hora que o Espírito está agindo, você se esconde? E ele responde com uma frase fabulosa. Ele diz, eu tenho medo de que as pessoas acreditem que o que está acontecendo no país de Gales tem a ver com Evan Roberts, porque não tem a ver com Evan Roberts. Nós precisamos de pessoas que conseguem ver o que Deus está fazendo e dizer, é por causa dele, é por ele, é para ele, sempre foi por causa dele. Meus irmãos, e aí, para que eu encerre, eu chego no texto que lemos. Depois que eles conseguem impedir que sacrificassem, o texto sagrado diz que os homens lá da cidade de Icônio, vocês lembram da cidade de Icônio? Aquela que Paulo e Barnabé fugiu. O texto diz que homens saem de lá, e eles vão lá para a cidade de Listra. E eles chegam na cidade de Listra, e eles convencem as pessoas de Listra que Paulo e Barnabé são perturbadores. E eles convencem a população de Listra a apedrejar o apóstolo Paulo. Eu não sei se você sabe, mas apedrejamento tem como objetivo dilacerar o indivíduo. As pedras, o objetivo, na verdade, é causar uma morte lenta. É ir cortando, fatiando o indivíduo. O texto diz para nós que Paulo, ele é apedrejado em praça pública. E as pessoas ali que o apedrejaram acreditam que ele morreu. E ele é arrastado para fora da cidade e dado como morto. Nessa hora o verso 20 nos informa que os discípulos, eles se reúnem em volta de Paulo. Eles fazem uma espécie de círculo em volta de Paulo. E Paulo está deitado, dado como morto.
Mas o texto sagrado diz para nós que de repente esse homem acorda. Ele não morreu. Ele está vivo. E se fosse alguns da nossa geração, iam dizer: pessoal, vamos embora. Ainda bem que eu não morri, vamos embora. Mas o texto diz para nós que quando ele se levanta, ele volta para dentro da cidade que ele acabara de ser apedrejado. E mais, o texto nos informa que ele continua a missão. Ele vai para a próxima cidade, que é a cidade de Derbe. Ele prega lá o evangelho. E mais, o texto diz que depois eles voltam pelas mesmas cidades, animando o ânimo dos discípulos, dizendo aos discípulos que é por muitas tribulações que nós iremos alcançar o reino de Deus. Firme, constante. Que homem é esse? Eu leio um texto desse e eu fico me perguntando: que fé é essa? Que cara que é esse? É alguém cheio do Espírito Santo, sabe no que crê, sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe com quem anda, cheio de ânimo. Ânimo é alguém que está cheio de coragem. Quando nós olhamos, meus irmãos, para os nossos dias, nós temos pessoas que batem no peito dizendo que são cheias do Espírito Santo, mas são absolutamente inconstantes. Não há firmeza, não há persistência, não há perseverança. Pessoas que gritam dizendo que o Espírito as tomou, que o Espírito as encheu, mas andam capengando há tempos. Frágeis, inconstantes. Pessoas, meus irmãos, paralisadas nos seus ministérios. Abandonaram a sua vocação, negligenciaram o chamado de Deus, inconstantes numa vida de santidade, fazem compromissos com Deus, dizendo que vão parar de ter determinadas práticas e pecados, mas essas pessoas sucumbem, essas pessoas falham, porque não há constância. Meus irmãos, e por que não aplicar para as nossas vidas fora da igreja? Pessoas no trabalho que são inconstantes, pessoas nos seus estudos, na sua relação com o próximo, pessoas com a sua esposa, com o seu marido, que se propõem a mudar, que traçam metas, objetivos, resultados, mas facilmente estão desanimadas. Tem gente que só de você conversar com ela, você fica cansado, você já viu? Nossa, você conversa com o indivíduo, dá uma dor nas costas, irmãos. Pessoa negativa. Pessoa que, eu não estou falando aqui de positivismo, não é isso, mas de gente que vive olhando para trás. Pessoas, meus irmãos, que no primeiro obstáculo desistem e não entendem que é Deus os provando, Deus os fortalecendo, Deus os preparando, que as pedradas, meus irmãos, não é para te matar, mas é para te fazer levantar alguém melhor ainda. Eu concluo, é a minha última fala, te lembrando que em tempos de pandemia, eu falava com a minha esposa a caminho da igreja, eu conversei com um amigo essa semana. Ele pertence a uma outra denominação. E é uma igreja tão grande quanto a nossa sede. E lá cabem 170 pessoas no formato de pandemia agora. Um templo de 1.700 pessoas, 10%, 170. E ele falou comigo que quando passar a pandemia, eles vão ter que voltar a distribuir panfleto, evangelizar. Porque os cultos de domingo deles dá 40 pessoas, 30 e poucas pessoas. Pessoas, meus irmãos, que durante esse tempo não são pessoas que têm convicção do que acreditavam, pessoas que não têm a palavra de Deus nos lábios, firmeza e constância nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, o texto que você conhece como membro dessa igreja. Não é uma sugestão, é uma afirmação, está no imperativo: sejam firmes e constantes. Não é uma recomendação, não é para você ver se vai ser, não. Isso aqui, meus irmãos, é uma característica, meus irmãos, que está conectada ao fato de sermos cristãos. Você pode se colocar de pé. Talvez você se encontre aqui hoje, eu ainda estou pregando, cansado e sobrecarregado. Talvez você está aqui, quem sabe ferido por pedradas, machucado pelos problemas do caminho. Quem sabe você foi imprudente. Quando você deveria fugir, você não fugiu. Quem sabe, meus irmãos, tem pessoas aqui no nosso meio
que se esqueceram do que é a prioridade do Evangelho, que conhecem tudo, que acham que é sobre Deus, mas a palavra mesmo, a boa notícia do Evangelho não conhecem. Pessoas que entraram por um caminho acreditando que estão cheias do Espírito Santo de Deus, enquanto as suas vidas não mostram isso. Nós somos uma igreja renovada, que cremos na atualidade dos dons, que falamos em língua, que dizemos glória a Deus, que gritamos aleluia. Mas firmeza e constância não podem ser medidas por 1 hora de um culto de domingo, meus irmãos. Firmeza e constância tem a ver com a sua segunda, com a sua terça, com a sua quarta, e com a sua semana, e com o seu mês, e com o seu ano. Feche os seus olhos, eu ainda vou orar por você. Adore ao Senhor, abra o seu coração, fale com o Senhor. Onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Você pode colocar a mão na altura do seu coração. Deus, a tua palavra nos foi pregada. O Senhor nos chama, Deus, para essa vida de firmeza. O Senhor nos chama para essa vida de constância. Chega, Deus, de uma vida superficial. Do que adianta, Deus, estarmos no culto, levantando as nossas mãos, com lágrimas nos olhos, se nós somos inconstantes, se não há firmeza. Ah, Deus, se desanimamos diante do primeiro obstáculo, renova as nossas forças aqui nessa noite, que saiamos daqui cheios do Espírito Santo, cheios de ânimo, cheios de coragem, cheios de ousadia, cheios de intrepidez. Ah, Deus, o mundo é mau, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos que o Senhor vai na nossa frente. Dai-nos prudência, dai-nos sabedoria, reveste-nos de humildade. Diga isso. Toda a glória, diga isso. Toda a vitória eu sei pertence a ti. Todo louvor, todo louvor entrego a ti, Jesus. Todas as coisas são tuas. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor no seu lugar. Aleluia, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa aplicar essa palavra ao seu coração. Você sai daqui disposto a viver uma semana encorajado por essa força que só pode vir dele. Estenda as suas mãos no seu lugar. Ah, eu disse isso quarta, irmãos. Deixa eu dizer hoje, no domingo. Eu falei no grupo da igreja e eu falei de púlpito na quarta e eu falo hoje nos dois cultos. A minha esposa faz assim, amor, para mim. Ela está grávida de novo.
Graças a Deus, a gente ainda não tem a ideia de quem que está ali, mas Deus nos agraciou e nós estamos felizes que a Maria vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha, e nós só temos louvor ao Senhor, né? Amém? Então estenda as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de te adorar, de te bendizer, de te glorificar. Oh Deus, obrigado por tua palavra, Pai. Palavra que é viva, que é eficaz. Palavra que vai na divisão da junta, das medulas, do espírito, da alma. Ah, Deus, obrigado, porque o Senhor nos confronta, nos chamando para uma vida melhor, Pai. Que nós possamos caminhar, ó Deus, para a tua glória, nesse sentido, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.